Jovem Pan, o Palmeiras conquistou a primeira vitória na temporada 2023 fora de casa com um golaço marcado por ele, Rafael Veiga, que tapa. Palmeiras 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, partida que aconteceu no interior de São Paulo, lá no estádio Santa Cruz. Muito boa noite para você, Fausto Favara, a sua análise desse jogo. Gostou do Palmeiras hoje, Fausto? Boa noite, Pedro, boa noite, Zé, Bernardo, aos amigos da Jovem Pan. Foi o caminho inverso, né? O Santos venceu a primeira rodada, os outros 3 perderam, o Santos perdeu e os outros 3 venceram. O Palmeiras vai ter que ajustar muita coisa, mas o Palmeiras tem um bom elenco. Como eu falei hoje no Bate-Pronto, Pedro, eu não me preocupo muito com Palmeiras, Flamengo, com essas duas equipes, né? Eu acho que as duas equipes já têm a sua base formada, apesar do Palmeiras ter perdido 2 peças importantíssimas para uma sequência de temporada. Vai ter que correr atrás, sim, de um reforço, principalmente para o setor do Danilo ali. Fiquei muito feliz hoje com o gol do Veiga, porque ele está voltando depois de um bom tempo lesionado, né? E isso é importante para ganhar confiança. Mas o Palmeiras vai embalando, o Palmeiras vai achando o seu time ideal para essa temporada de 2023. Vai ter um grande desafio pela frente, que é encarar o São Paulo, apesar do São Paulo não estar desempenhando um grande futebol, não, longe disso, há bastante tempo, mas é um clássico, né? E um clássico causa fumaça para aquele que sair derrotado. E depois vai ter o Flamengo, né? Lá no Mané Garrincha, digo de desafio mesmo. Flamengo pela frente no Mané Garrincha em Brasília pela Supercopa do Brasil. Uma vitória boa pro Palmeiras que somou seus 3 pontinhos. Futebol ainda está devendo, mas é normal nesse início de temporada. Não foi assim um grande jogo do Palmeiras. Bernardo Ramos, muito boa noite para você, a sua análise dessa vitória do Verdão, a primeira do Palmeiras do Abel Ferreira nessa temporada. Bernardo Ramos, boa noite. Boa noite a você, Pedro, aos companheiros. Eu acho que um primeiro ponto de partida, e a gente vai falar mais sobre isso, mas no primeiro destaque é falar o seguinte: se o Osman jogasse no Palmeiras e o Rafael Veiga jogasse no Botafogo, provavelmente o Botafogo teria vencido o jogo. O Rafael Veiga resolveu meio que no talento, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, embora tenha vencido a primeira etapa por 1-0. O segundo tempo melhorou um pouco, com a saída que o Piperno mesmo destacou, e vai poder desenvolver mais isso, meio óbvia do Jailson, né? Acho que se algum ensinamento fica para o Abel Ferreira desses 2 primeiros jogos, é que o Jailson não pode ser titular do Palmeiras. O que o Palmeiras tem mais opções ali no banco de reservas, não só mais, mas melhores opções do que o Jailson, né? O Atuesta entrou, não fez uma grande partida, mas a melhora do Palmeiras passa por ele também, embora tenha errado 2 saídas de bola de forma bizonha e tenha feito uma cobertura ruim para o Piquerez pelo lado esquerdo. Gostei da alteração, a entrada do Garcia, sobretudo no formato que o Palmeiras fazia o seu processo de saída de bola, ou seja, com o Piquerez formando um terceiro jogador, isso na saída de bola. O Palmeiras não jogou com 3 zagueiros, não é isso. Mas no processo de saída de bola, o Piquerez ficava mais, o lateral direito avançava. E o Garcia entrou bem no jogo, me parece que ele tem mais condições até para fazer esse trabalho do que o Marcos Rocha. Não estou falando que ele seja um jogador melhor do que o Marcos Rocha, mas nesse tipo de esquema me parece o jogador mais indicado. José Manuel de Barros, muito boa noite para você. Zé, gostou do que viu do Palmeiras na partida em Ribeirão Preto? Palmeiras 1-0, golaço do Rafael Veiga, Zé. Eu gostei do golaço do Rafael Veiga. Eu acho que o que fica do jogo é exatamente isso. Um gol maravilhoso, do meio da rua. É um jogador que merece, né, depois da contusão do ano passado, pelo que passou, e é um jogador que precisa retomar. Até porque o Palmeiras, ele perde 2 jogadores fundamentais para esse ano, Danilo e Gustavo Scarpa. E precisa do melhor do Veiga para tentar suprir a ausência do Scarpa. Acho que dificilmente o Palmeiras vai encontrar um jogador com as mesmas características, com a bola parada, com o talento do Scarpa, que fez a temporada do ano passado espetacular. Mas o gol do Veiga foi o que de melhor aconteceu no jogo. Eu acho que não dá mesmo para a gente cobrar, né? E eu não vi nenhuma equipe nesse começo de temporada ainda jogar o seu potencial. Todas elas entraram em campo, que a gente viu começo de trabalho, começo de temporada, ao mesmo tempo em que os preparadores físicos tentam colocar
essa questão em ordem nas equipes, os treinadores procuram moldar os seus times, ajeitar o time pensando na temporada inteira, e nem Palmeiras, que já tem o mesmo treinador, tem a base do time, você não consegue ver um Palmeiras já pronto para iniciar o campeonato. Tá longe ainda, né? Você não vê o Palmeiras com domínio do jogo, ficando com a bola, administrando o jogo, trocando passes, fazendo o Botafogo, que é o time com muito menos investimento, ficar correndo atrás do Palmeiras, nada disso, é um laicá danado, ou seja, o Palmeiras sequer ficou com a bola, botou embaixo do braço para dominar completamente o jogo, e com o time, com o elenco que tem, deveria ser assim, mas não é, e acho que a gente não tem como cobrar isso nesse momento da temporada. Fábio Piperno tá em todas, tá voando o nosso Fábio Piperno. Boa noite, você que comentou essa partida aqui na Jovem Pan, essa vitória do Palmeiras. Piperno, gostou da atuação, desempenho normal do Palmeiras, início de ano, início de temporada. E aí, Piperno, bem-vindo ao Canelado. Mentir, ele não mentiu quando falou que você tá em todas. Não, hoje boa noite, o Piperno é um compromisso. Tô falando, tá voando, tá em todas aqui na Jovem Pan. Vocês que hoje, e olha que eu já tô velho, hein? Mas hoje foi o dia da minha carreira que eu fiquei mais tempo no ar. Mas tá vendo? Hoje foi realmente tem um dia... Tem a madrugada pela frente, hein? Pois é, ainda tem. Enfim, não fica dando ideia, não. Mas o Palmeiras hoje, é claro que não jogou bem, todo mundo já falou sobre isso, né? E ninguém tá jogando também. Enfim, não é hora de se avaliar esse tipo de coisa. Mas é o momento para se começar a exatamente observar as soluções que os técnicos vão apontando. No caso do Palmeiras, o Abel já deixou muito claro que ele gostaria de ver, agora com mais frequência nesse começo de temporada, o Jailson e o Veiga, porque são dois jogadores que se contundiram e ficaram inativos muito tempo. O Jailson a gente sabe que é um jogador, de notórias limitações e tal, não vai mostrar lá alguma coisa a ponto de encher os olhos aí do treinador. O Veiga, sim. Mas há sutilezas no aproveitamento desses dois jogadores. Primeiro, no caso do Veiga, o Veiga era o cara que no primeiro semestre do ano passado ficava todo mundo, Tite, dá uma chance pro Veiga e tal, não sei o quê. Porque ele foi o destaque do futebol brasileiro no primeiro semestre. O Scarpa foi depois. O Veiga, ele, com o Scarpa no time, ele era um jogador que, inclusive, fazia um papel de construção pelo lado direito, muito perto do Dudu, e o Dudu se beneficiou disso. E depois que até ele se contunde e tal, o Scarpa passou a circular muito por lá e o Dudu sempre teve um jogador de ótimo nível ao lado dele. Agora, com o Veiga circulando mais por dentro, tendo que ser efetivamente um armador, o Palmeiras não tem esse jogador de meio campo chegando perto do Dudu. Então o Dudu apareceu menos no jogo, o Rony apareceu menos, o Endrick foi mal acionado por conta disso, e porque o Palmeiras teve essa dificuldade no meio-campo. Então, o Scarpa, aliás, o Veiga, nesse novo Palmeiras, que não é mais um Palmeiras de 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, mas sim um Palmeiras de 3 atacantes, ele vai ter agora que vai ser confrontado com uma questão existencial. Ele vai continuar sendo aquele meia que se aproximava da área dos homens de ataque, ou vai ser um construtor de jogadas vindo de trás. Essa é uma coisa que o técnico do Palmeiras vai ter que resolver. A outra, que foi até mais animadora hoje, foi exatamente o que ele fez no segundo tempo. Porque quando entra o Atuesta e sai o Jailson, o Palmeiras passa a ter mais qualidade no passe. Aí esse problema de sobrecarregar o Veiga, ele não foi tão evidente. Então, eu acho que o técnico do Palmeiras vai buscar alguma solução por aí, o que também significa uma mudança de posicionamento do Zé Rafael, que às vezes vai ter que ficar um pouco mais. Posso fazer uma pergunta para os companheiros? Claro. Acho que foi semana passada, né? Que o Bernardo e o Piperno falaram que o negócio seria segurar, pelo menos até o meio do ano, para uma contratação, né? Se eu não estiver enganado, o Bernardo estava aqui também no programa. Tava, falei isso. E eu discordei de vocês, porque eu acho que, apesar de ter que tomar cuidado com a questão financeira, o Palmeiras vai precisar contratar alguém, porque se esperar até o meio do ano, tem a questão de adaptação, tem várias questões que podem atrapalhar o time do Palmeiras. Vocês continuam com esse pensamento? Lógico. Veja. É a segunda rodada, Piperno. Mas tá ficando meio que claro que o Palmeiras vai precisar de uma peça, principalmente ali no setor do Danilo. O Palmeiras, aí você matou a charada. Que nós não vamos achar tão fácil. O Palmeiras, eu já falei isso, o Palmeiras vai buscar
um outro volante. Palmeiras, a substituição do Danilo, na minha avaliação, é até mais difícil hoje. Por quê? Vamos imaginar que o Scarpa chega amanhã e fala assim, eu não quero mais jogar no Nottingham, eu quero voltar para o Palmeiras. Como é que o Scarpa hoje seria encaixado num time que tem o Veiga de volta, o Endrick surgindo e tem o Rony e o Dudu? Então sobraria um. Então, o problema maior, embora o Scarpa seja um jogador importante, ótima qualidade... Mas não seria um problema, né? Oi? Não seria um problema. Não seria um problema, mas, veja, claro que esse excesso de jogador também queria ter, né? Mas, assim, a substituição do Danilo, nesse momento, eu vejo como um problema mais delicado. Por quê? Porque, até para não sobrecarregar o Veiga, o Palmeiras vai precisar de um volante de Mas qualidade. dá para esperar? Eu acho que o Palmeiras, a urgência do Palmeiras é o Campeonato Brasileiro. A questão, o problema, desculpa, Bernardo, Claro. eu acho que é a primeira solução que o técnico busca, Jailson. Que, assim, ao meu ver, é um jogador que difere muito da qualidade. Não, claro, É muito. claro. A diferença é muito grande, assim, principalmente de característica, né? Zé, no mercado não tem muito, Zé. A não ser que ele está tentando o Jailson, a não ser que ele, vamos começar com o Jailson, que é um jogador mais experiente, depois eu vou botar o Fabinho, daqui a pouco eu vou ver alguém da base. Menino. Daqui a pouco ele enxerga. E o momento é esse. Se ele enxergar alguém ali no elenco com essa capacidade, do jeito que surgiu o Danilo, quem sabe, né? Mas você vê, o Gabriel Menino por ali não é para isso mais. É um jogador mais para frente, mais pro lado, que seria assim, sei lá, é um garoto formado ali mais ou menos quase na mesma época, né? A menos que tenha alguém ali na base, e o Abel vai saber se tem ou não tem, né? Sem dúvida alguma vai ter que buscar alguém. E até agora não surgiu um nome com a mesma característica do Danilo, né? Para que o Palmeiras possa trazer. Os nomes que ele tem ventilado no mercado em termos de contratação, esses nomes atuam com uma certa diferença. Vamos lá. Respondendo a pergunta do Fausto. Qual é o jogo mais importante do Palmeiras? Claro, a gente não sabe se o Palmeiras vai chegar à final do Campeonato Paulista. Deve chegar, acho que meio que certamente, às quartas de final. Avançar, né? Se bem que o São Bernardo é bom. Mas avançar até a semifinal, tal, que a gente imagina. É o jogo contra o Flamengo no próximo dia 28, sem dúvida, da Supercopa. Ainda que trouxesse alguém hoje, o jogador vai passar por um processo de adaptação. Perfeito. Né? O Matheus Henrique, esse jogador, não. Ele é um jogador com outra característica. Por isso que eu acho que, com o desenho que a gente viu no segundo tempo do Palmeiras, não sei se o Piper não concorda com isso, porque ele transmitiu o jogo aí. Mas é o seguinte, quando entrou o Gabriel Menino, o que ele fez? Adiantou o Zé Rafael, deixou o Gabriel Menino e o Atuesta. Os dois à frente ali da linha de zagueiros, né? E quando o Palmeiras fazia a saída de bola, fazia com os três ali atrás, já citados, né? Piquerez, Murilo e Gomes, e os dois à frente deles, o Zé Rafael um pouco mais adiantado. É o momento de fazer esse tipo de experiência. O Zé Rafael pode ser esse jogador circunstancialmente. A gente falou sobre isso na semana passada, ou essa semana, nem me lembro mais. Mas a gente falou sobre isso. Ele pode ser esse jogador. Né, que no momento ali de mudança, eu preciso reforçar um pouco o meu sistema defensivo, colocando dois jogadores à frente dos zagueiros, ele pode ser um jogador mais avançado, como foi hoje, o Palmeiras vencia o jogo, pode ser uma alternativa, né? Mas assim, eu não consigo ver, ainda que o Palmeiras traga agora, daqui um minuto, que não vai acontecer, um substituto para o Danilo, eu não consigo ver, assim, o jogo do Flamengo, no curto prazo, curto prazo, o jogador já chegando fazendo chover. Eu não acredito nisso, não. Eu não gosto de esperar muito tempo, não. Sinceramente, eu não gosto desse negócio de ficar esperando muito, não. O Palmeiras tem condições de trazer, o Palmeiras tem dinheiro. Mas o duro é achar. Mas ele tem que achar a peça certa. Não adianta ele sair correndo atrás agora e trazer a primeira opção que aparece sem ser a peça certa. Aquele jogador. Porque o Palmeiras tem um time tão certinho, né? Que qualquer mudança. Você vê a dificuldade. Imagino que possa haver até uma dificuldade. O Endrick precisa jogar. O Rony, na verdade, ele se tornou o Rony ídolo do torcedor jogando pelo meio, como um centroavante. Ele tem que sair dali para o Endrick jogar. Já é uma adaptação que ele precisa fazer. Né? Se eventualmente no meu campo ele não consegue encontrar alguém para fazer a mesma função do Danilo, já vai ser mais uma mudança que o Palmeiras precisa fazer.
né? Você vê que já muda bem, né? São duas peças que ele perde importante, eu falei já antes do Scarpa, mas o Danilo eu concordo com o que vocês disseram aí, é a de mais difícil substituição. Eu acho que ele vai encontrar soluções também nesse meio tempo. Acho até injusto a gente ficar nesse momento, né, pro bem ou pro mal, avaliando os resultados em si, mas algumas soluções que são encontradas ali. O caso do Garcia hoje. É importante ele testar. Se o Palmeiras perder, se o Palmeiras não ficar entre os 8 no Campeonato Paulista, dane-se. Segue a vida. O Palmeiras tem que jogar Libertadores. Ô, Piperno, o seu som tá picotando, a gente já vai ajeitar aqui no Canelada da Jovem Pan, mas é fato, o Palmeiras precisa ir ao mercado, contratar um jogador e achar esse jogador não vai ser fácil. Tem muita gente falando do Mateuzinho, bom jogador, até mesmo com uma convocação à seleção brasileira, mas eu acho não que é um não jogador tem a do mesmo estilo da dinâmica. Você falou perfeitamente. O Danilo, ele é aquele jogador, Bernardo Ramos, que alterna muito entre primeiro e segundo volante, faz as duas funções muito bem. É difícil encontrar esse jogador. E vertical, sempre jogando pra frente. O Mateuzinho, inclusive, joga numa faixa do campo mais avançada do que o Danilo. Então, assim, vai ser difícil o Palmeiras encontrar esse substituto no mercado da bola. Eu nem gosto de rotular muito, assim, o Danilo como... O que o Danilo é? É um meio-campista, né? Um cara que faz tudo no meio-campo, né? Dá combate. A origem dele era atacante. Isso. Foi transformado em volante, aprendeu a marcar. Jogar ele já sabia, né? Já, assim, por origem ele já era um jogador que bom trato com a bola, jogador vertical, que ataca muito. Aí ele aprendeu a marcar, né? Como tantos outros que a gente já viu no futebol. É muito melhor você aprender a marcar do que você, sendo um marcador, tentar aprender a jogar. Muitas vezes o cara não tem o dom, ele tem o dom. Difícil, é mais né? difícil. Vai lá, o Zé Piperno. Rafael, né? Era atacante, virou volante também. Vai lá, Piperno, te interrompi agora sim, falando do Palmeiras, o Verdão precisa ir às compras, Piperno. A gente imagina, quer dizer, quando a gente avalia isso, a gente imagina que, bom, perdeu lá o Danilo, perdeu o João, perdeu o Zé, então tem que trazer um jogador com igual característica e tal para poder fazer essa reposição. Não necessariamente. Porque, assim, o técnico do Palmeiras já montou esse time sendo campeão várias vezes, jogando de formas diferentes. E aí, será que o Abel não está preparando também agora, bom, já que eu não tenho o Danilo, uma outra forma de ajustar esse meio-campo? É possível isso. Então, por exemplo... Ou às vezes necessário. Isso. Necessário, exatamente. Eu não tenho esse cara, então vamos agora criar uma nova forma de jogar. Veja, eu sempre lembro aqui quando o Palmeiras eliminou o Rivers, o Palmeiras naquele jogo em Buenos Aires, com 5 minutos de jogo, o Palmeiras era massacrado pelo lado direito em cima do Marcos Rocha, ele puxa o menino, coloca o Marcos Rocha por dentro e muda a forma de jogar. E vence por 3-0. Contra o Flamengo, a final, puxa o Scarpa que vai jogar de ala. Esse time que foi campeão brasileiro agora, jogou de uma outra forma. Então, assim, a gente não pode acusar o técnico do Palmeiras de jogar só de uma forma e repetir o esquema sempre. Eu imagino que ele esteja, já que não tem mais o Danilo, e esse jogador é muito raro, testando outras soluções. E é por isso que também eu acho que é honesto ele querer observar o Jailson, dar uma chance, falar o Jailson, né? Jogou e tal, enfim, não deu certo. Mas assim, por exemplo, hoje com o Zé Rafael, o Atuesta, e nem digo que o Atuesta tem que ser titular, mas o Zé Rafael, o Atuesta e o Veiga eram Palmeiras jogando sem nenhum volante, enfim, volantão mesmo. Quer dizer, será que não vai passar por aí? Jogar assim, com um jogador, por exemplo, de mais qualidade que o Atuesta, mas veja, com uma outra cara para esse meio-campo? Não sei, mas é possível. É que assim, a preocupação não é o Campeonato Paulista. Sim. Né? Talvez dia 28, o Bernardo falou, o jogo mais importante é contra o Flamengo na Supercopa, dia 28. Por que é contra o Flamengo? Que é a Supercopa não é um título da primeira prateleira do futebol brasileiro. E aí quando se fala, perdeu o Danilo e Scarpa e precisa contratar, é porque o torcedor veio, o Flamengo, tipo, o João Gomes vai embora, vem o Gerson. Né? Então o torcedor, bom, saiu o Danilo, quem é que vem? Vem do mesmo tamanho? O Palmeiras não adota a mesma característica, já está mais provado, já mostrou nos anos anteriores, né? Ele não vai com essa força do mercado como o Flamengo vai, por exemplo. É um outro jeito de trabalhar e tem dado certo, ele tem conquistado os títulos. Mas que o torcedor do Palmeiras tem cobrado
nos últimos anos, talvez um Palmeiras, né, que haja mais forte no mercado na hora de contratação. Isso ele tem. Que o torcedor, por exemplo, eventualmente tem clássico domingo. Eu acho que ele é até favorito para ganhar o clássico, né? Apesar que o São Paulo jogou bem hoje e ganhou o jogo. Mas se ele não ganha, por exemplo, o torcedor vai começar, precisa se reforçar, tem que ir mais forte no mercado, tem que fazer como os principais rivais. Acho que pensa na temporada, no ano. Libertadores, Campeonato Brasileiro, no confronto contra os grandes rivais aí, que é o Flamengo hoje, o Atlético Mineiro, não sei se continua ainda, talvez sim, mas principalmente o Flamengo, o torcedor quer ver, talvez, a diretoria agindo também com força no mercado, né? Trazendo, sei lá, algum jogador diferente, algum jogador de mais peso. E criou a expectativa, porque